Salve rapaziada, aqui é o Ivan, esse aqui é o SKTBR. Pra você que não conhece, nós somos um canal exclusivo de skate, então já se inscreve aqui se você não for inscrito. Você que acompanha a gente, já deixa o like aí pra fortalecer. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de coisas para se saber antes de começar a andar de skate. São curiosidades ou fatos sobre o skate que a gente só aprende ou só entende normalmente depois que a gente já começou a andar de skate. A primeira coisa é que o skate vai te trazer amigos pra vida inteira e em vários lugares diferentes. O skate ele é um esporte individual, só que ele consegue ser um esporte individual e coletivo ao mesmo tempo. Você anda no seu skate sozinho, você não anda, por exemplo, em time, como seria um jogo de futebol, onde você joga em time, ou de basquete, vôlei, qualquer outro esporte mais tradicional assim, você normalmente joga em time. No skate, você anda de skate sozinho, só que você anda com os amigos. E depois de começar a andar de skate, você vai perceber que as amizades no meio do skate, elas são muito fortes. E conforme você vai viajando, conhecendo lugares novos e andando de skate em lugares novos, você vai conhecendo gente e vocês vão se falar pelo resto da vida. Então quando você está começando a andar de skate, você vai, por exemplo, chegar na pista e você vai conhecer alguém ali que está começando também, que está no mesmo nível que o seu, que está na mesma situação que a sua, de querer aprender os primeiros passos, as primeiras manobras e tal, e você vai começar a se conectar com essas pessoas e essas pessoas você vai ter como amigo pro resto da vida. Normalmente é assim. Hoje em dia, então, com o skate sendo muito forte nas redes sociais, na internet, aí que você vai mesmo manter contato com todo mundo, não importa o quão longe as pessoas estejam. Então, assim, resumindo, o skate vai te dar bons amigos para a vida inteira. A segunda coisa que você poderia gostar de saber antes de começar a andar de skate é que skate machuca pra caramba. Pode ser que machuque mais, pode ser que machuque menos, mas assim, no mínimo, skate machuca. Tem gente que já se quebrou todo, tem gente que nunca quebrou osso nenhum. Eu, por exemplo, andando de skate, o mais grave que já aconteceu comigo foi quebrar um ossinho no pé e quebrar o dente. Só aconteceram duas coisas comigo andando de skate, que foram essas. Outras pessoas já se machucaram pra caramba e tem gente que nunca quebrou nada, então vai variar de pessoa pra pessoa, mas não tem um skatista no mundo que tenha fugido de uma skateada na canela. Isso vai acontecer, uma skateada no joelho vai acontecer. Normalmente, canela de skatista sempre tem alguma marca, então é muito raro você ficar com a sua canela limpa sem machucado nenhum. Normalmente tem uma casquinha ali, um machucado ali, sempre vai ter. Outra coisa que normalmente acontece é você torcer o pé. Então assim, você tenta a manobra, você cai em cima do skate com o pé muito para fora do skate, pum, e torce o pé. Esse tipo de coisa acontece. Então é sempre importante você estar fortalecendo, estar fazendo exercício para você poder evitar esse tipo de lesão. Então você que começou a andar de skate agora e você se machucou, não se sinta azarado por conta disso, porque isso é normal, pode ser evitado das próximas vezes, às vezes sim. Não se sinta mal porque você se machucou, isso é uma coisa que acontece mesmo com todo mundo. Você vai se recuperar, é só se tratar direitinho e voltar a andar de skate quando você estiver bom. Nunca voltem a andar de skate antes do tempo, tipo, se seu pé tá meio ruim ainda, você não recuperou o pé 100%, não volta a andar de skate, porque se der ruim de novo vai ser pior, só se cuidar direitinho e voltar no tempo certo. A terceira coisa que você gostaria de saber antes de começar a andar de skate é que existe o nosso skate SKTBR para iniciante. Mentira, não é isso não, mas poderia ser. Você aí que quer começar a andar de skate e está prestes a ir numa loja de brinquedo comprar o seu primeiro skate, não faça isso. Não compre um skate de brinquedo, compre um skate de verdade. A gente tem um skate voltado para iniciante, o link tá na descrição. Um skate bom, com preço bom. Todo mundo sabe que para montar um skate de verdade fica caro. Skate hoje em dia tá caro pra caramba. Então, pensando que os iniciantes precisam de um skate bom, a gente montou um skate focado para iniciante, porque a gente que é skatista sabe aonde que a gente pode economizar no skate para que o iniciante tenha um skate bom para aprender a andar de skate. Então, link tá na descrição. Então, voltando ao assunto, a terceira coisa para você saber antes de começar a andar de skate é: skate, além de um esporte, ele é um estilo de vida também. O skate ele tem uma cultura muito forte, tem toda uma filosofia por trás. Tem a questão da união, que é muito importante você estar sempre com seus amigos ali andando de skate. Normalmente, o skatista não gosta de andar de skate completamente sozinho, tem sempre que ter algum amigo junto, andando junto, um fortalecendo peça pro outro. Quando um troca de shape, troca de peça, pega a peça antiga e dá para alguém que tá precisando. A cultura do skate, ela preza muito pela união, assim como preza também pela humildade. Você não se colocar superior ao outro, você se enxergar maior do que o outro, saber que todo mundo é igual, todo mundo tá ali andando de skate, tá todo mundo junto ali. Por mais que você ande de skate melhor do que o outro, que você tenha mais manobras do que o outro, isso não é motivo para se sentir superior ou tratar o outro mal. O skate tem muito essa questão da igualdade, da humildade, de tratar o outro como um igual sempre. É claro que você vai encontrar skatistas por aí que não seguem muito bem isso não, um pessoal meio esquisito, pessoal que se acha demais, o pessoal que trata mal o outro, que pisa no outro, pessoal competitivo pra caraca, que quer sempre ser o melhorzão e dizer que o outro é ruim. Tem esse tipo de pessoa em tudo que é lugar, infelizmente, mas não é
o que realmente o skate ensina. O skate, inclusive, é uma coisa que ensina você a insistir e correr atrás das coisas que você quer. Você vai perceber que aos poucos o skate vai te ensinando a ser mais resistente, a não desistir das coisas, porque se você parar para pensar, para você acertar uma manobra, são tipo 100 tentativas erradas de você errando, caindo, se frustrando e sempre levantando e tentando de novo. Levanta, tenta de novo. Cai, levanta, tenta de novo. Até você conseguir. Quando você entende isso dentro do skate, você começa aos poucos a levar isso para as outras áreas da sua vida. O que é um aprendizado muito legal, porque na vida as coisas são difíceis mesmo, algumas mais difíceis do que outras, e é importante a gente saber não desistir de cara, é importante a gente saber insistir, cair e levantar, e o skate ensina isso. Não esquece aí, por favor, de deixar o like pra gente, de se inscrever no canal se você não for inscrito. A gente tá quase chegando a 1 milhão de inscritos, então ajuda a gente aí que a gente tá quase. A quarta coisa que você provavelmente gostaria de saber antes de começar a andar de skate é que skate é caro. Hoje em dia, como eu falei, skate tá muito caro, uma peça de skate tá muito cara. Mas não é só que ele é caro pra você comprar e começar a andar de skate. A manutenção é cara também. Quando você começar a mandar suas manobras e começar a andar com um pouco mais de impacto, você vai ver que o rolamento estoura. Principalmente você vai ver que shape quebra. Tem gente que quebra muito shape, tem gente que quebra pouco shape. Eu, por exemplo, quebro pouco shape, só quebrei um shape na vida. Deve ser porque eu sou muito leve. Mas a galera que já cai com mais impacto, a galera que é um pouco mais pesada, quebra shape com mais facilidade. Imagina toda vez que você quebra um shape, você tem que gastar R$200, dependendo do shape que você vai comprar, R$300. Num shape novo, imagina se você quebra um por mês. Então existe um gasto ali por mês que você vai ter para andar de skate. Por isso que é importante também os amigos no skate nessa hora, porque às vezes um tem um shape velho que não tá usando mais, que pode dar pro outro, cada um vai se fortalecendo ali, mas existe uma manutenção a ser feita quando você anda de skate. Seu shape vai quebrar e se você não trocar, você vai ficar sem andar de skate. O que menos quebra é truck. Costuma ser a peça mais cara do skate, mas o shape é muito frequente, é o que você mais vai trocar no seu skate. Inclusive o shape que a gente recomenda é o shape que a gente usa, que é o shape da CB Game. Tem marfim, tem maple, o shape é bom. A gente vai deixar o link na descrição também. O preço, ó, show. É o maple mais barato do Brasil, não adianta, é o maple mais barato do Brasil e é bom pra caraca. Link na descrição. E a quinta coisa pra você saber antes de começar a andar de skate é que skate precisa de prática o tempo todo. Então você tá andando de skate há, sei lá, 1 ano. Aprendeu uma manobra, aprendeu outra, pá, e aí de repente você parou de andar, ficou 3 meses sem andar. E aí vai depender de quanto tempo você ficou parado, de quanto tempo você não praticou. Mas quando você volta, cadê a manobra? Sumiu. Você não consegue mais mandar, você não acerta mais, porque skate você tem que estar praticando o tempo inteiro, senão a manobra some. Algumas coisas são meio que nem andar de bicicleta, você não vai esquecer. Agora, um monte de manobra vai sumir. Andando de skate, você está sempre treinando seu equilíbrio. Se você para de praticar e não fica fazendo nenhum exercício físico e tal, e aí por conta disso você para de treinar o seu equilíbrio, quando você sobe para andar de skate, você não consegue mandar manobra porque seu equilíbrio não está treinado, sua memória muscular foi embora. É como se você soubesse o movimento que você tem que fazer, mas você não consegue fazer, por algum motivo. Tem gente que magicamente, quando volta a andar de skate, parece que voltou e nunca parou. Chega mandando tudo que mandava antes. Mas são exceções. O normal é você parar de andar de skate e quando você voltar, você sentir dificuldade para mandar as manobras que você mandava antes, sentir dificuldade no seu equilíbrio, sentir insegurança, você não tem segurança de pisar nas manobras, você tenta mandar e você sai de cima, você fica com medo. É importante você estar sempre ativo, sempre fazendo exercício e estar sempre andando de skate. Para quê? Para você não perder o seu equilíbrio, para você não perder a sua mobilidade, para você conseguir fazer os movimentos certinho, chutar o skate para onde tem que chutar, para poder mandar manobras. Então é importante você ter uma rotina de skate, você andar sempre, pô, vou andar 2 vezes por semana, ou então vou andar tantas vezes por semana. Dentro do que é possível para você, você tá sempre ali andando de skate, sem ficar muito tempo sem andar, o que é uma coisa que às vezes eu faço, eu sofro com isso, mas estou me esforçando para andar mais de skate, esteja sempre andando de skate. É isso, essas são as 5 coisas que você gostaria de saber antes de começar a andar de skate. Se inscreve aí, fortalece a gente, deixa o like e é isso. A gente se vê no próximo vídeo, valeu? Falou!